E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso acontecer, a gente precisa tomar alguns cuidados também, principalmente se a gente está falando de um queijo vegetal fermentado, porque é um tipo de alimento que ele tendencialmente ele se perdura por mais tempo. Ou seja, a gente produz um queijo vegetal fermentado, normalmente não vai ser já no dia seguinte que a gente vai consumir isso. Ela vai ter aí, principalmente se for uma peça que a ideia é ter um corte, tirar uma fatia ou algum pedaço dele, ele precisa ter uma consistência um pouco mais firme. E isso daí é a maturação que vai trazer essa consistência mais firme. Portanto, ele precisa ter um certo desenvolvimento no tempo. Né? Não só essa questão de ele ter maior firmeza, mas também um próprio desenvolvimento dos sabores que vai acontecer ali. Mesmo se você fizer um queijo vegetal cremoso, que aí sim, tendencialmente no dia seguinte ele já está pronto, é perceptível que depois de uns 2, 3 dias os sabores eles estão mais arredondados, né? Parece que ele fica mais gostoso, que é justamente quando ele está acabando, né? Que vai ficar um pouco mais gostoso. Mas de qualquer forma, o que acontece com o queijo vegetal fermentado é que a gente precisa dar certas condições para que os micro-organismos que a gente inoculou, eles possam fermentar aquela massa. Né? Então, que tipo de condição que a gente está dando? Estamos dando uma condição de temperatura primeiro, e depois ele tem a sua própria umidade, né? Ou seja, tem água presente. São duas coisas super importantes. E, obviamente, alimento, porque independente da base que você for utilizar, né, seja uma castanha, seja leguminosa, seja semente, o que quer que seja a sua base, essa base ela vai ter, em alguma medida, uma certa porcentagem de carboidrato. E é esse carboidrato que vai ser consumido pelas bactérias para que elas possam então produzir o ácido lático, que vai dar aquele azedinho, vai dar aquele gostinho de queijo. Né? Então, olha só o que a gente tem enquanto uma massa para fermentar. Né? A gente tem alimento para a bactéria, a gente tem a presença de água, que é fundamental para a vida acontecer, né? E a gente tem também a temperatura, como eu falei. Normalmente a temperatura é a temperatura ambiente. E dependendo da região que você está, pode ser que esteja mais calor, e aí estamos falando, né, acima dos 25 graus de repente, acima entre 25 e 35, vamos pôr aí, que é uma temperatura alta e que faz com que as bactérias elas tenham um metabolismo mais acelerado, tá? Maravilha. Só que o ambiente que a gente está, ele não tem só essas bactérias benéficas para a produção de um queijo vegetal fermentado. A gente tem vários outros micro-organismos, e também que não são só bactérias, mas também podem ser de um outro reino, do reino dos fungos. E isso estamos falando, seja levedura, seja fungo filamentoso, né? Aqueles que fica peludinho, assim, que parece, né? Os filamentos eles parecem pelos, assim, vamos dizer. E esses micro-organismos, o que eles precisam para viver? Eles precisam de água, alimento e temperatura. Ou seja, exatamente o que tem no na nossa massa que vai virar um queijo vegetal. Então, o grande ponto para a gente pensar um queijo vegetal fermentado, ele está começando já um pouco antes da própria produção. E eu estou querendo dizer, né, em termos mais práticos, de higiene. Porque o que a gente precisa é minimizar a possibilidade de outros micro-organismos, que não aquele que a gente intencionalmente está colocando, cheguem na nossa massa que está em fermentação, né, ou está em vias de fermentar. Então, para a gente minimizar essa possibilidade, o que precisamos fazer? Precisamos limpar tudo que está no nosso entorno, ali ao nosso redor. Né? E isso diz respeito não só a vou lavar a mão antes de fazer um queijo vegetal. Esse é o óbvio. É o óbvio que eu não preciso nem falar disso aqui. Imagino que todo mundo já está lavando a mão para preparar qualquer alimento. Então não é exclusividade de um queijo vegetal. Mas, muitas vezes, a gente vai para a cozinha, tem ali a nossa pia, e a gente começa a produzir ali
sem de fato ter feito uma limpeza prévia daquela região, né? Pode ser que aparentemente não está suja aos olhos, mas pode ser que tenha alguma coisinha que a gente não está vendo ali, né? E de repente é apoiar uma colher nessa pia e essa colher a gente mexer de repente a nossa massa para levar um contaminante ali. Então, isso é um ponto de muita atenção. E tem alguns elementos que a gente precisa ter atenção, sim. Não é só a bancada ou a pia que a gente está produzindo, né? Mas o nosso próprio equipamento, os instrumentos que a gente está utilizando, seja a nossa espátula, uma colher, seja o que for. Os próprios insumos, porque às vezes a própria castanha de caju ou a quinoa que vai fazer o seu rejuvelac ou a semente que você está usando, às vezes isso daí já tem uma certa contaminação que pode trazer algum problema maior, né? É claro que deixar isso totalmente ausente de contaminantes é impossível, né? Porque daí a gente está falando de esterilização, né? E a gente não vai conseguir fazer isso na nossa cozinha. O que a gente vai conseguir é diminuir a possibilidade, né? Ou diminuir a quantidade de micro-organismos que podem ser contaminantes ou considerados como contaminantes em níveis que são aceitáveis, ou seja, que na hora que a gente tiver a nossa massa fermentando, as bactérias que a gente colocou ali, elas já vão se desenvolver de tal forma que se tiver outros grupos de micro-organismos, eles vão perder essa competição para essa bactéria que está se desenvolvendo ali, né? Então, não é só a bancada, não é só os insumos, não é só o seu equipamento, os seus instrumentos, e também a própria geladeira, né? O recipiente que você vai colocar ele para maturar, a própria geladeira, né? A limpeza da geladeira. Então, tudo isso faz parte desse micro-universo no qual o nosso queijo vegetal ele vai estar em contato, né? Desde a sua formação, o seu desenvolvimento, né? Até ele chegar no ponto que a gente pode consumir. E a atenção maior vai sim para queijos vegetais fermentados, porque ele pode curar por semanas, né? Você pode ter ele por semanas aí num processo de cura. E é justamente aí que a gente começa a ter uma abertura maior para as contaminações acontecerem. A partir do momento que a gente baixa a guarda, é que elas surgem, né? Então precisamos ter muita atenção nesse processo, né? E sim, coisas eficazes para fazer esse tipo de higienização, além de lavar, né, com sabão neutro, água fervendo e álcool 70 são os dois principais elementos que a gente pode utilizar para limpar os nossos equipamentos, enfim, né, usar esses dois tipos de sanitizantes, vamos dizer assim, para colocar no dia a dia do nosso processo, né? Tem outros que pode utilizar, até tem, ouvi falar que o vinagre de limpeza, ele pode... Aí, particularmente, eu já não acabo recomendando também para os meus estudantes isso, eu mesmo não gosto de usar, porque pode deixar algum tipo de sabor, né? Um rastro de sabor depois, sem contar que é, a própria eficácia disso daí também acaba sendo um pouco discutível, tá? Então, vocês façam uso de água fervendo e álcool 70 para manter os seus queijos vegetais saudáveis e livres de contaminantes.